No digital tem uma parte, assim, que é bem interessante, porque eu já tinha saído da faculdade que eu ganhava 50 mil reais de salário, eu já tinha 1 milhão na minha conta, isso eu tinha o quê? Uns 27 anos de idade, né? E aí eu tava com 1 milhão e eu tava, assim, meio arrogante, sabe? Eu falava, cara, sou muito boa, né? Porque executiva, de sucesso, já ganhando muito dinheiro. Naquela época, a internet não tava tão forte ainda. Uma pessoa de 27 anos ter 1 milhão na conta era caso raro, né? Então eu tava me achando, eu já tinha comprado 2 faculdades, uma em Fortaleza, uma em Teresina, já tinha meio que empreendido, só que aí eu vendi essas faculdades para montar o Instituto De Angela, que eu tenho hoje, e deu muito errado o Instituto De Angela no início, muito errado. Por quê? Porque eu descobri que o jogo de empreender é muito diferente do jogo de ser executiva. Executiva, só tinha que me preocupar com a área comercial e marketing, que eram as áreas que eu dominava. Empreender, eu tive que aprender um pouco de contabilidade, fluxo de caixa, contratos, um monte de área chata que eu não tava afim de aprender, eu tive que aprender a lidar com tudo isso, né? Então eu perdi muito dinheiro errando. E foi bem nessa época que eu ainda resolvi entrar no digital. E pra quem é acostumado com o mundo físico, o digital também é outro jogo. Então era muito jogo novo pra eu aprender, sabe? E aí quando eu entrei no digital, deu muita coisa errada, por quê? Primeira coisa que eu fiz, que é o que a maioria faz, é pra que eu vou aprender copy, tráfego, lead, esses nomes tudo complicado que parece outra língua, né? Pra que eu vou aprender tudo isso se eu posso contratar uma agência que faça tudo isso por mim? Fui lá, eu contratei uma agência. E aí, antigamente eu tinha muita raiva de agência. Hoje eu entendi que a culpa era minha, tá? Mas eu tinha ódio de agências, porque deu muito errado. Mas basicamente, por que a culpa foi minha? Porque eu tentei terceirizar. As pessoas, quando contratam uma agência, assim como contrata às vezes um coprodutor, tal, elas falam assim, bom, tô te pagando, faz tudo aí, me esquece, não me chama aqui não, deixa eu fazer minha vidinha normal aqui, ó, e aí você faz. E era mais ou menos isso. Eu delargava. Eu não delegava não, eu delargava. Falava, paguei a agência se vira lá. Eu nem entrava no meu Instagram pra ver post. Eles cuidavam de tudo, assim, eu não participava de nada. E aí foi dando muito ruim, inclusive, algumas gravações que eu fiz, eles perderam os vídeos, perderam as gravações, e aí já não tinha muito tempo pra isso mesmo, tal. Aí eu lembro que eu paguei pra eles 50 mil reais. E perdeu os 50 mil reais. Aí eu desfiz com essa agência, fui pra segunda agência. Segunda agência era um pouquinho mais cara, porque eles já eram um pouco mais experientes e tal, né? Só que depois eu descobri que eu era cobaia deles, que eles tinham acabado de comprar o curso de fórmula de lançamento. Eles estavam aprendendo junto, assistindo o vídeo junto comigo, mas enfim, né? E foi mais 100 mil reais. E tipo, Tati, como é que você dava 50 mil, 100 mil assim? Primeiro, o que é 100 mil reais pra quem vai ganhar 1 milhão, né? Era essa venda que eles faziam pra mim. Tati, você tem potencial pra faturar 1 milhão, dá 100 mil reais aqui que a gente vai chegar lá, né? Então eu dava fácil, eu tinha dinheiro, até o momento que secou, né? Eu não tinha mais dinheiro nenhum no banco. E eu cheguei em casa, minha mãe, minha sócia, investidora em mim também na época, acabou com o dinheiro dela também. Então ficou eu e minha mãe sem reserva, olhando uma pra cara da outra, assim, falou, o que a gente vai fazer? Minha mãe virou pra mim e falou, Tati, a gente tem que pagar o salário dos funcionários dos próximos 3 meses. Vamos vender o nosso carro. Vendi meu carro, vendi o carro da minha mãe para pagar a conta dos funcionários e ainda não era o suficiente, então a gente teve que fazer um empréstimo de 100 mil reais. E naquele momento veio à tona tudo na minha mente do passado, da escassez que a gente viveu, sabe? Então o problema não era nem só viver aquilo, depois também de você ter um referencial, porque meu custo de vida já tava lá em cima, né? Não foi nem baixar o custo de vida, foi o medo, o desespero de voltar àquela escassez total do passado, sabe? E aí eu me lembro que eu tava num curso com Ladeirinha. Coincidentemente, eu nem sabia que o Ladeirinha era tão forte, mas ele já tava bombando com a Kátia Damasceno e tal. E aí me falaram que ele era bom. Aí eu fui lá perguntar algumas coisas pra ele. E ele pegou e falou, Tati, por que você não tenta fazer isso? Eu falei, já fiz. Ele falou, e aquilo? Eu falei, já fiz também, Ladeirinha. Ele, e aquilo? Tudo eu já tinha feito, né? Aí ele pegou e falou, Tati, se você já fez tudo e nada mudou, nada melhorou, é porque tá doendo pouco. Na hora que ele falou, tá doendo um pouco, eu fiquei irada, né? Falei, como assim tá doendo um pouco? O que você sabe da minha vida? Você não tem noção de tudo que eu tô passando, né? Fiquei assim, pé da vida. Mas passou alguns meses, começou a doer mais ainda, porque eu falei, vou quebrar e vou ficar devendo, né? Minha mãe, que sempre acreditou em mim, que sempre apoiou, ela começou a desacreditar. E ela virou pra mim e falou, Tati, se você tivesse pego aquele 1 milhão, tivesse só investido, não precisava nem trabalhar não, só investia. Vivesse da renda dele, talvez você já tivesse muito melhor do que você tá agora. Você trabalhou loucamente, intensamente e perdeu tudo. Como assim? Né? E aí minha mãe falou, Tati, vamos pedir um emprego? Vamos sair pra você pedir um emprego. E na época eu cheguei a cogitar
essa possibilidade. Só que eu tinha um propósito muito claro com o Instituto. Eu lembro que eu desenhei toda a missão, todo o propósito, eu visualizava, sabe? Tem uma frase de um amigo meu que fala assim, eu vi o meu futuro, gostei do que eu vi e é pra lá que eu vou. Eu tinha visto o meu futuro, eu tinha amado tudo que eu vi, sabe? Eu falei, é pra lá que eu vou. E eu peguei e falei, mãe, espera só mais um pouco, que agora é meu tudo ou nada. E foi um tudo ou nada em que eu mergulhei pra aprender, porque até então eu terceirizava a responsabilidade, terceirizava tudo. Naquele dia eu comecei a estudar, eu mesma aprendi tráfego, aprendi copy, eu mesma comecei a cuidar da estratégia. Então hoje as pessoas me perguntam, Tati, quem que é seu estrategista? Quem é seu coprodutor? Eu acho que eu sou uma das poucas no digital que sou sozinha, assim, não tenho coprodutor, não tenho estrategista, sou eu. Eu sou a produtora e sou a expert, eu sou a estrategista e sou a expert. Eu chuto a bola, vou pro gol, faço tudo, sabe? Mas tem funcionado, tem dado certo e claro, hoje não sou só eu, né? Hoje eu tenho um time, 40 pessoas, que tem feito a diferença. Eu sempre ainda tô na estratégia, lidero, ainda não tenho CEO, então lidero todo o meu time, aprovo todas as coisas, participo ativamente, mas o meu time co-participa junto comigo agora. Depois de quanto tempo, agora eu fiquei curiosa, depois de quanto tempo que você decidiu mergulhar nos aprendizados das coisas que você delargava? Depois de quanto tempo você conseguiu reerguer o Instituto? Ah, isso é legal, porque o digital é tudo muito rápido, Sim. né? Esse é o detalhe, quando você aprende a jogar o jogo, nossa, as coisas são, assim, muito rápidas. O que aconteceu? Eu tenho até hoje eu tenho guardado, assim, às vezes eu passo nos meus eventos, uma live que eu fiz em prantos, porque eu tava no desespero total. E eu me permiti, foi a primeira live, você falou da autenticidade, foi a primeira live que eu me permiti chorar, porque eu até fiz aquele teste, o Enneagrama, né, e saiu lá meu teste que eu tenho um emocional reprimido. E aí, eu sempre na frente das pessoas, é muito raro eu chorar, muito raro eu abrir minhas emoções, eu sempre tô ali, segurando, assim, a pessoa não sabe bem o que eu tô sentindo. Mas naquela live, né, eu preparei tudo tal, e foi a primeira live que eu me permiti chorar, e eu fiz um pitch de vendas, e em uma live, eu consegui faturar 100 mil reais. Em uma live. Caraca. 100 mil do empréstimo. 100 mil do empréstimo, exatamente. E claro que com os 100 mil, veio também uma confiança muito maior, né? Porque aí eu passei a confiar em mim e falar, cara, se eu conseguir uma vez, eu consigo outra. E aí foi gradativo, uma crescente, assim. Mas essa live dos 100 mil foi o quê? Foi uns 3 meses depois. Eu lembro que eu comecei a estudar pra valer um feriado de carnaval. Eu tinha ido pra casa de uma tia minha, tava meus primos lá também. E meus primos no churrasco, na piscina, na casa da tia e tal. E eu lá com meu computador estudando. Minha tia virou e falou assim, gente, tô muito preocupada com a Tati. Ela tá viciada. Das 7 da manhã à meia-noite, essa menina só estuda, não é possível. Que vício é esse? E aí, na época, eu lembro que eu fiquei até indignada. Eu falei, cara, meu primo fumando aí, ó. Ninguém fala do vício dele. Agora eu sou a viciada aqui, porque eu tô estudando, coisa, sabe? Né? Que inversão de valores, Que né? inversão de valores, total. Aí eu pensei, eu falei, cara, é minha vontade de vencer, eu vou dar certo. Era meu tudo ou nada, sabe? Eu falei, ó, pode falar o que for. Não preciso de apoio da família, não preciso de apoio de ninguém. Eu vou mergulhar nesse negócio e vou ficar boa nisso. Então, assim, que eu comecei a estudar pra valer. E até uma live que eu fiz com o Érico, eu falei pra ele, meu sentimento é que eu tava saindo fumaça da minha cabeça. Porque, assim, tinha coisas que eram muito novas pra mim, sabe? Tinham coisas que eram muito técnicas, tráfego. Até hoje eu não tenho uma familiaridade total com tráfego. E na época eu lembro que eu assisti uma vez, não entendi nada da aula. Eu falei, vamos de novo. Assisti a segunda vez, eu tô brava lá assistindo, porque eu não tô entendendo nada. Aí eu comecei a pausar, anotar, pausava, abria conta de anúncio do Facebook, olhava aquele trem e falei, cara, eu continuo não entendendo direito. E eu fui assistindo a terceira vez, a quarta vez, e teve uma hora que eu tava no ódio já, mas assim, minha cabeça parecia que tava saindo fumaça, assim, sabe? E eu falei, eu vou aprender essa jossa, eu não sou burra. Se outras pessoas entendem, eu tenho que entender esse negócio aqui. E aí eu fui ali, na força do ódio mesmo. E deu certo, sabe? Então, foram uns 3 meses, mais ou menos, de estudo, desenhando a estratégia toda, fazendo um teste com essa live, que foi o ponto de virada, assim. Aí depois foi só uma crescente.